Estamos iniciando mais um podcast A Vida é Agora. E hoje estamos com um convidado super especial, que foi meu professor, é uma referência em tanatologia, professor Haroldo Escudeiro, psicólogo e tanatólogo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Elaine. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico à disposição para que a gente possa conversar. E hoje a gente vai falar sobre luto, perdas e finitude humana, que é algo que é natural. E, inclusive, o senhor veio diretamente de Santa Catarina, nos visitando aqui em Fortaleza e trazendo todo o seu conhecimento, sua bagagem, né, professor? É um prazer falar desse tema, já estudo desse tema há 30 anos. E sempre que eu posso, que chama, eu fico à disposição para conversar, né? Que é um tema tão importante hoje para nós, para as crianças, jovens, adultos, velhos. Todos nós temos interesse no tema. Inclusive, gente, aqui no estúdio está minha filha e os 2 netos do professor Haroldo. Então, falar sobre a morte, falar sobre a finitude é muito importante que as crianças também elas se familiarizem, não familiarizem com isso, porque a gente precisa quebrar o tabu, né? Professor, fala um pouquinho sobre a nossa cultura, que é tão fechada para esse assunto. Então, né, você falou uma coisa importante, né, das crianças. Aqui eu estou com o Luiz, a Valentina, né, que quiseram vir aqui ver a entrevista. E eu digo assim, que o tabu, ele só pode ser quebrado através da educação. Se nós educarmos as crianças desde o início e a olharem a morte como algo, parte da vida, algo natural, com certeza elas serão adultos menos angustiados, porque para qualquer mudança na sociedade, a gente tem que começar primeiro pelas crianças e através da educação. Sem isso, a gente não vai mudar nada e o tabu sempre vai continuar. E a gente precisa falar sobre isso com elas a partir de quê, professor? Dá uma orientação para as pessoas. Tá. Como falar sobre isso com as crianças? Pronto. A primeira forma de falar com as crianças é através de historinhas, né? A criança bem pequena, não adianta você conversar com ela como a gente está conversando, porque ela não vai entender. Então, através de histórias, de livrinhos, né? Você vai contando a história, colocando o tema de forma mais natural. Também é importante conversar no seio da família, porque quem educa, na verdade, não é a escola, quem educa é a família. A escola complementa essa educação com conhecimento, né, posturas, mas quem educa é a família. E é natural falar da morte, você pode falar da morte com qualquer criança de qualquer idade. Por quê? A criança é curiosa. A criança está disposta a conhecer, ela está aberta ao saber e ela precisa, né, absorver saber para que ela possa ter formado uma opinião futura que começa lá na base. Então, a escola também ela pode contribuir discutindo o tema quando alguma criança perde o avô, o pai, a mãe, o irmão, alguém da família. Então, é a minha opinião, em vez da escola continuar no dia seguinte a falar do conteúdo, deveria parar o conteúdo e falar somente na perda que o aluno sofreu. Por quê? Porque daria oportunidade às crianças se manifestarem e só assim os adultos vão saber até onde ela sabe e até onde ela quer saber sobre a morte. Se desde pequeno a gente falar naturalmente com as crianças, elas vão ver a morte como algo natural e parte da vida. Lógico, ninguém quer morrer, né? A morte dói, é dolorida, sofrida. Mas a gente não pode apagar a morte da vida de ninguém, porque ela parte da vida, né? São partes da mesma moeda, a vida e a morte. A gente não pode deixar de falar da vida com as crianças e também não pode deixar de falar da morte. Por quê? Porque uma hora dessa ela vai enfrentar a morte de um familiar, do pai, do avô, da mãe, do amiguinho, né, de um conhecido. Se ela tiver conversado isso na família, o impacto realmente vai ser bem menor do que ela não saber de nada e de repente se deparar com uma situação dessa. Interessante também é a gente lembrar que um dos seres vivos que tem um elo de amor e um curto tempo de vida são os animais domésticos e Sim. que quando a criança ela tem esse contato, um peixe, por exemplo, né, um gatinho, um cachorro,
começa a entender a finitude, que existe uma ruptura, um rompimento. Sim. Muito bem. Os animais têm uma vida muito curta, né, em relação a nós, seres humanos. Então, isso, ter um animalzinho, é um aprendizado para ela, né? Quando ela perde, ela vai viver um luto, né, daquele animalzinho que ela tinha. E vai aprender, através da perda do animal, que a morte faz parte da vida de todos nós. Então, é saudável ter um animalzinho e quando ele morre, não deve ser substituído imediatamente. Porque qual é a tendência? Tendência da família. Quando a criança perde um animal, compra outro no outro dia, né? Eu tenho uma historinha que a aluna contou que é assim: o menino perdeu um cachorrinho. E os pais, né, para não queriam deixar o menino sofrer, né? Mas lógico que ele tinha que sofrer, que ele perdeu um animalzinho querido. Compraram outro da mesma marca, do mesmo ano, entendeu? Igual, idêntico. E levaram para o menino. Quando chegou lá, o menino recebeu o cachorro muito feliz, mas quando chegou pertinho, falou: não, isso não é o fulaninho não, o nome do cachorro, porque o outro tinha uma marquinha bem aqui na testa, e não é ele. Aí começou o berreiro. Aí está a oportunidade da família abordar, né, numa perda de um animal, e explicar à criança da naturalidade da morte, porque ela é natural para tudo que existe, não só para pessoas, animais. Tudo que existe no universo tem fim. As estrelas têm fim. O planeta tem fim. Inclusive agora já temos uma ideia de quando o Sol vai morrer. O Sol vai morrer daqui a 5 bilhões de anos. Ele vai se expandir, depois vai evoluir, virar uma anã branca, que é uma estrela, né, que já morreu, e depois vai voltar para o universo. Então, quando o Sol morrer, 5 bilhões, eu falei, não se preocupem por enquanto. Não, né? é agora, pessoal. Vocês aguardem que não é na sua agora. época. Quando o Sol morrer, morre todo o sistema solar. Acaba a vida do seres sistema humanos. solar, dos seres humanos, dos marcianos, de todo esse pessoal que mora no planeta, né? Que o Sol sustenta os planetas, né? Sem a luz do Sol, o planeta não vive. Então, tudo que existe vai ter um fim, certo? Não adianta ir contra. Tem um ditado alemão, que é bem engraçadinho, fala uma verdade de maneira engraçada, né? Sobre a finitude. Eles dizem assim: tudo tem um fim, só a linguiça tem dois. Se eu não sou linguiça, então só tem um fim. A linguiça é um lado. A linguiça tem dois lados, né? Tem dois fins, né? Nós tudo só temos um. Fim, só não então tem que cuidar da vida antes que esse fim se apresente. Professor, e existem outras culturas que têm uma aceitação melhor. Sim. Sobre a morte e Sim. trabalha isso. Fala um pouquinho da realidade do México, por exemplo. É maravilhoso o México, né? Eu tive a oportunidade de ir lá no México, no primeiro congresso mundial, né, de tanatologia, tem muitos anos atrás, fui dar palestra. E é muito curioso que eu vi no México, que é assim, que no segundo dia de congresso, eles convidaram os palestrantes, né, para ir conhecer a Igreja da Santa Morte. Eu até estudava o tema e fiquei impactado. Tem uma igreja aqui. Santa Morte? Da Santa Morte. A santa é considerada, a morte é considerada como uma santa na cidade do México, né? Um bem, né? Eles fazem promessa para Santa Morte. E ela tem uma igreja. Isso é a cultura, né? Se fosse aqui no Brasil, eu ia achar que o padre estava louco, né? Como é que o padre faz uma igreja da morte, né? Então, a igreja da Santa Morte é uma realidade de uma cultura aqui na América Latina, né, bem pertinho da gente, que entende a morte de forma diferente da nossa. Como os orientais, né, que vivem e percebem a morte de maneira diferente que a nossa aqui do Brasil. E eles têm qual a diferença da vivência deles? Será que há menos angústia que o senhor falou no começo? Sim, menos angústia, porque eles veem a morte lá, a morte está presente no dia a dia na comunidade, né? E eles veem a morte de forma diferente da gente. Que nós, todos nós aqui, a maioria de nós, vê a morte como algo ruim. E eles já enxergam a morte como algo que pode ajudá-los na vida. Porque, verdade, Elaine, a morte ela tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida. Na vida, nada é bom, somente bom, e nada é ruim, somente ruim. Então, qual é o lado bom da morte?
a morte, se não for a morte, como os indivíduos iriam viver num planeta? Por exemplo, tem 8 bilhões e 100 milhões de habitantes, daqui a pouco tem 15 bilhões, 20 bilhões. Como é que vai caber no planeta que não aumenta? Terra, trabalho, comida, ar que a gente respira. Então, a morte, ela depura, ela equaliza, ela, de maneira mais concreta, ela permite que a vida continue. Tu imagina se a morte tirasse as férias de uma semana, como é que faria os hospitais, né? Então, Lotados. então a morte tem um lado bom, por quê? Porque ela permite que a espécie continue. E a espécie, quem são? Nós, indivíduos, somos a espécie. Então, para a espécie continuar, há uma necessidade que os indivíduos morram, para que outros indivíduos possam vir. É bom ver os nossos filhos, né? Tendo os filhos dele, e os nossos netos futuramente ter os filhos dele também. Mas isso é possível porque nós, adultos, velhos e adultos, vamos morrer. Porque o planeta não sustentaria, né? Bilhões e bilhões de pessoas. Né? Não suportaria. Tanta gente. Muita gente. Então, esse é o lado bom da morte. E outro lado bom da morte, eu não conheço uma educadora mais forte do que a morte. Só que ela ensina pela dor. É tanto que quando a gente perde alguém, né, muito querido, a gente repensa a vida. A gente começa a ver a vida de outra maneira, né? Porque a dor da perda faz a gente pensar um pouco mais na vida. Então, quando a gente perde alguém querido, a morte está nos tirando a pessoa, mas nos ajudando como espécie a permanecer. E eu quero ver os meus filhos e netos tendo os filhos deles também. Para isso, a gente tem que morrer. É a grande sacada da vida. É ver a morte como algo natural da vida, né? Tentar viver de forma mais presente possível, porque amanhã não há garantia para o amanhã. Professor, e morrer está dentre os 3 maiores medos do mundo, né? É de cobra, falar em público e morrer. Como é que a gente pode, na prática, se preparar para a morte? Olha, Elaine, para a morte a gente não se prepara, na verdade. Mas a gente pode ser educado para sofrer menos, né? E ser menos ansioso em relação à morte. O que a gente tem que fazer é educar as crianças, porque para mudar uma sociedade através da educação, você tem que começar pela avó e o avô, que vão educar a mãe, que vai educar o filho. Então é educar demorado, né? É de geração para geração. Não se educa as pessoas numa única geração. Não dá tempo, né? Então essa educação ela tem que ser na base, né? Na família e na escola e na sociedade. Então dá para preparar para as perdas, né? Para lidar com as perdas, porque as perdas são inevitáveis na vida. É tanto que a gente ganha o dia e perde o mesmo dia, porque ele não volta mais, né? A gente ganha um ano de vida, na verdade a gente comemora errado, né? A gente comemora o aniversário de vida, mas é um ano a menos, né? A gente dá parabéns que a pessoa está ali, mas ela perdeu aquele 40 anos, parabéns, você perdeu 40 anos. Então a gente comemora o contrário. Engraçado que eu acho na cultura religiosa católica é que o dia daquele santo é o dia da morte dele. Pois é. É o dia que ele morreu, né? Então já tem uma questão do enaltecimento ali da questão da vida através daquela morte. O dia dele é o dia que ele não está mais, que ele deixou todo um legado, deixou toda uma história, todo um relato de vida. Exatamente. Porque o valor da vida, a gente quando perde alguém, né, ou está na iminência de perder, aí é que a gente vai valorizar quem perdeu, né? Então,
O valor da vida é, como os budistas dizem, né? Está na transitoriedade, na impermanência. Porque a gente sabe com certeza, 100% que vai morrer, a certeza é 100%. Com essa consciência, a gente começa a valorizar mais a vida. Porque se fôssemos eternos, nunca morrêssemos, como é que a gente ia valorizar algo que é perene, permanente? Então, a morte é um valor. E quem ratifica esse valor, a vida é um valor. Quem ratifica esse valor? É a morte. Porque se não houvesse a morte, a gente não poderia dizer quanto a vida é valorosa. É como o escuro e o claro, né? Como é que eu posso dizer que aqui está tudo claro se não há o escuro para contrapor a luz, né? Então a morte, ela possibilita a compreensão e o grande valor que a vida tem. Ninguém dá a vida por 1 milhão, 2. Tu dá a tua vida por 1 milhão, faço o cheque agora. Não, né? Não. 2 milhões. Não. Eu também não, entendeu? A vida, ela é tão valorosa, né? E por nada que ofereçam, a gente dá a nossa vida. E a morte é quem ratifica esse valor. Porque a gente sabe que um dia vai. Ninguém compra a vida, como não compra o tempo, né? Por isso que a gente pode falar também que o tempo é vida. Eu escuto desde criança, e nós todos aqui na sociedade que a gente vive, que tempo é dinheiro. Verdade, não, sempre tempo não é escutamos dinheiro. isso. Tempo é vida. Tempo é vida. Porque ninguém compra o tempo. Então, a gente pode dizer, né, que tudo que tem preço não tem valor. Se a gente tem algo e pode perder aquilo e ter algo equivalente, tem preço, mas não tem valor. Eu posso perder essa caneca, né, e comprar outra igual, né? Ela tem preço. Então eu posso comprar, mas a vida não tem preço. Por isso que a gente pode dizer, tudo que tem preço não tem valor. Porque a única coisa valorosa que não tem preço é a vida. Interessante que o senhor falou sobre a finitude das coisas, né? Plantas, sistema solar, tudo vai ter um prazo de validade. E qualquer ruptura, qualquer perda significativa que nós temos ao longo da vida, é onde dá início a um luto. Sim. Então, as pessoas às vezes desconhecem, e a gente chama de luto não reconhecido, aquilo que nos exige uma reforma, uma reorganização. Sim. Explica um pouquinho para a gente, professor, o que é o luto, de fato, para as pessoas entenderem de uma forma global. O luto, de maneira geral, o luto é um processo. Por isso ele tem começo, meio e fim. É um processo que vai restabelecer a homeostase psicofísica, até espiritual, social, dependendo do alcance, né, da pessoa, e ele vai restaurar, restabelecer um modo de vida. O luto, ele tem as suas fases, suas tarefas, e o indivíduo tem que viver esse processo de maneira natural. O luto pressupõe sofrimento. Nenhum enlutado deixa de sofrer porque perdeu algo significativo. Você falou bem a palavra, né? Eu perdi meu celular. Eu compro outro. Perdi o computador, compro outro. Perdi o carro, compro outro. Se é algo significativo, né? Perda de um familiar, perda de um animal, perda de um projeto que você tinha há anos trabalhando e você perde. Da sua saúde, né? Perda da saúde, imagina, bem maior que a gente aquele tem. Emprego que você tão emprego para desejava. sustentar a tua família. Aí é uma perda significativa. Aí tem o luto, o processo do luto. Mas atualmente o luto está muito banalizado, a palavra, né? Porque é luto para tudo. A minha xícara de café derramou, estou enlutado. Não perdi meu sapato, estou enlutado. Não, o luto, ele acontece quando o objeto perdido tem um significado, tem uma importância, né? Mas ele é um processo necessário. A pessoa que perde algo significativo e que não entra no processo do luto, ela está
sujeita a, depois de um tempo, viver algo que ela nem identifica com luto, né? Através de sintomas, do comportamento, de posturas diante da vida, sem saber que está enlutada. Pode ser 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos depois. Se ela não viveu naquele período da perda, com certeza ela viverá depois. Só um exemplo aqui de um caso clínico, né, que é até mais fácil de entender. Uma paciente minha, na época que eu atendia, eu já não atendo mais há alguns anos, né, clínica, só dou aula e estudo e dou supervisão. Então, ela perdeu uma irmã 5 anos atrás. Agora, começo da história. Ela fez uma cirurgia de vesícula e acordou cega. Vesícula e visão estão bem longe, né? Ninguém imagina que isso vai acontecer. Cega, entre aspas, né? Porque ela se defendeu. Que na psicanálise chama histeria de conversão, né? Na psiquiatria TEPED, é o transtorno do estresse pós-traumático. E na tanatologia, luto retardado. O que aconteceu no caso dessa senhora? Muito interessante. Ela tinha perdido a irmã 5 anos atrás de uma cirurgia de vesícula. Que ela estava fazendo de vesícula, né? Aí ela converteu, entende? O inconsciente dela, né? Pensa, a minha irmã morreu dessa cirurgia, eu estou sujeito a morrer. Na verdade, ela não estava cega, nem eu sou santo para fazer ninguém enxergar. Mas depois do 5º dia de trabalho, de atendimento ininterrupto no hospital que ela estava, ela voltou a enxergar. Eu lembro como hoje ela estava com um reloginho, não grandão assim, mas bem pequenininho, né, antigamente. No 5º atendimento, do 5ª tarde inteira, sem hora para acabar, que eu trabalhei com ela, eu perguntei, dona fulana, que horas são? Ela fez, são 5 horas. Sim, mas nem se aperceber, já tinha voltado a enxergar. Mas o que é que eu fiz? Durante o atendimento com ela, eu só falei na morte da irmã. Só a morte da irmã. Nós trabalhamos só algo que ela não tinha trabalhado lá atrás. Mas por que eu consegui chegar até aí? Porque quando eu cheguei para atendê-la no hospital, eu fiz uma pergunta básica que eu acho que todo psicólogo, psicanalista, terapeuta, médico deveria fazer. Teve alguma perda significativa na tua vida? Não custa nada essa pergunta. Quando eu fiz a pergunta, ela desmoronou. Aí eu falei aqui, como nós cearenses, né? É nós. Chegamos. Porque ela desmoronou total, ela entrou num estado, sabe, de emoção e de aflição tão grande. E nós trabalhamos só a perda da irmã. Aí, nesses poucos dias, ela conseguiu trabalhar algo que estava guardado lá atrás. 5 anos depois. Mas conseguimos trabalhar e ela voltou a enxergar, quer dizer, ela não estava cega, né? Foi só uma reação emocional, foi uma defesa, né, que ela utilizou por conta da possibilidade de acontecer a morte com ela, como aconteceu com a irmã dela 5 anos atrás. Então, essa pergunta, você já sofreu alguma perda significativa? Porque pode não ter sido o ano passado, pode ter sido 5 anos, 6 anos, 10. Se não tiver trabalhado, né, obviamente, a perda. Se a pessoa fugir de entrar em contato, ela pode, no futuro, como eu te falei antes, né, entrar num processo de reação, de sintoma, que ela nem imagina que pode acontecer. Interessante, o senhor me fez pensar na minha própria história, que eu perdi o meu pai quando eu tinha 3 anos de idade. E ao longo da vida, a presença ou a ausência de um pai tem um impacto muito grande. E quando eu fui fazer o curso de psicanálise, obrigatoriamente eu tinha que passar por análises para cumprir o currículo. Uhum. E aí eu tive o psicanalista, um padre aqui, que é o padre Francileudo, e nas primeiras sessões ele disse assim, você precisa viver o luto do seu pai. Eu já com 22 anos. E aquilo ali eu disse, como assim? Uhum. Né? Eu não sabia nada de luto ainda, não tinha me aprofundado esse conhecimento. E após essa vivência que ele propôs para que eu pudesse viver esse luto do meu pai, as coisas na minha vida começaram a se resolver de uma forma rápida, leve, coisas como trabalho, relacionamentos, dinheiro,
tudo veio em decorrência da vivência real daquele luto que eu precisava viver. E às vezes a gente passa anos, a vida inteira, e não sabemos que a gente tem algo para vivenciar. Por falta de conhecimento mesmo. Sim, isso. Por falta de conhecimento e de alguém que te impulsione a pensar naquela coisa, como o seu psicanalista, né? De tocar naquele ponto que está lá guardado, que ninguém quer mexer. Né? Porque a sociedade não quer falar da morte. Não se fala da morte em casa, na escola, na faculdade. Né? Eu vejo os alunos da Rede Nacional de Tanatologia, que eu coordeno, a maioria diz que não, eu não vi nada na faculdade sobre morte, sobre luto. Foi muito rápido. Os profissionais da área de saúde não veem, né? Não, como é que o psicólogo, o médico, a enfermeira, que trabalham com a morte cotidianamente, né, não discutem isso na sua formação universitária? E às vezes tem uma disciplina optativa e muito que também rápida, não dão muita importância. Isso aí, muito rápida, né? Por quê? Porque a grade, né, do nosso currículo na universidade não contempla. Então, a maioria dos nossos alunos da Rede Nacional de Tanatologia vem porque não tiveram a informação na faculdade. E na clínica, na sua prática profissional, no hospital, né, eles vão lidar com perdas. Quem é que vai no consultório de um psicólogo, psicanalista, um terapeuta, falar que ganhei na Mega Sena? Ele vai com a demanda de dor, de sofrimento, perda. Ou perda simbólica ou concreta. E muitas vezes nas últimas. Sim. Quando o sintoma aparece, ele, né, começa a ter dificuldade do seu cotidiano. O adoecimento mesmo. O adoecimento mental ou físico. Porque a perda também dói no corpo, né? Porque a gente não é separado corpo e mente. Nós somos um organismo integral. Então, quando bate na mente ou no corpo, aí a pessoa procura uma ajuda, né? Quando tem. Gente, que papo interessante que nós estamos tendo aqui com o professor Haroldo. Eu confesso para vocês que eu gosto muito desse tema. Inclusive, vive melhor quem aprende a perder, a sofrer, porque a vida ela nos propõe isso. A morte, a ruptura, a finitude é isso. Então vamos para os intervalos e já já a gente volta. Algumas despedidas mudam tudo, mas quando o amor é cuidado com respeito, ele nunca se vai. Em 1995, uma família viu o que ninguém via, que até na hora da dor há espaço para o respeito, para o cuidado, para o amor. Há 30 anos atrás, nascia a Crediurna Limitada. O ano era 1995. Na minha casa, e nós organizamos na sala o escritório da Crediurna Funerária. E isso foi crescendo. Em 1997, veio a ideia do cemitério, o Memorial Fortaleza, o primeiro cemitério vertical do Norte e Nordeste. Da sala de uma residência a uma estrutura de mais de 20 mil metros quadrados. Da Crediurna ao Memorial PET. Crescemos, mas nunca deixamos de sentir. Eu sou Francisca Neumann, sou cliente do Crediurna há 29 anos. Infelizmente, já precisei usar, mas aqui eu encontrei o acolhimento necessário, tanto da parte dos funcionários, como da parte do Instituto Revoar. O acolhimento é perfeito. Aqui a gente encontra a paz que nos outros cantos a gente não encontra. Aqui a gente só vê que é um cemitério quando a gente acompanha um velório. Se não tiver velório, não se sentimos num cemitério. Se sentimos muito bem à vontade e muito bem acolhidos. Aqui, cada lágrima é compreendida. Cada gesto é pensado. Cada história é eternizada com dignidade. 3 décadas depois, não somos apenas uma rede. Somos memória, somos presença, somos o abraço que permanece quando o mundo para. Enquanto houver memória, haverá amor.
E enquanto houver amor, estaremos aqui. O Instituto Revoar é hoje um verdadeiro instrumento de cuidado ao próximo. Já somos mais de 60 mil seguidores aqui no Instagram e há quase 9 anos estamos cuidando, auxiliando e alcançando as pessoas que estão necessitando de ajuda de saúde mental. E atualmente contamos com o grupo Vencendo a Depressão, Mentes Ansiosas, Grupo de Luto e Mulheres Mais, além das nossas terapias gratuitas, as terapias populares e também as terapias itinerantes em toda Fortaleza. O Revoar é sinônimo de amor ao próximo e a certeza de que, cuidando do outro, estamos cuidando de nós também. Quer saber mais, participar dos nossos grupos terapêuticos e das nossas terapias? Siga aqui no Instagram, @Instituto Revoar. Estamos voltando um bate-papo aqui com o professor Haroldo Escudeiro, que também é o criador da Rede Nacional de Tanatologia, está dando o privilégio aqui da presença dele conosco e falando sobre luto, perdas e finitude humana. Professor, está muito em alta a questão do feminicídio. As pessoas estão se relacionando de uma forma muito errônea e a educação para com o outro, a perda, aceitar um fim de um relacionamento tem sido uma coisa desafiadora na nossa sociedade. Explica pra gente um pouquinho esse fenômeno do feminicídio. Pois é, eu às vezes fico estarrecido, né, com a quantidade de mulheres que estão morrendo, seus próprios companheiros ou ex-companheiros, né? Que é o do amor, né? Pois é, porque o ladrão lá rouba, mata, mas é o comum. Mas o companheiro ou ex-companheiro é estarrecedor. A quantidade de mulheres que morrem só porque são mulheres. Aí tem a questão da relação do poder, que o homem aprende desde a infância, que ele é o forte, poderoso, né? E subjuga a mulher, achando que ela não vale nada, porque é mulher. Então, o fenômeno do feminicídio, que vem aumentando, eu vejo por dois ângulos. Primeiro é a educação que as famílias dão aos homens, desde menino. Os meninos. Meninos, né? Primeiro, menino é forte, menino não chora. Se chorar, é frouxo. Ele tem que ser macho, né? Forte, poderoso. E essa educação, que vai desde a infância, depois da adolescência, ela é dada pelos pais. Pela mãe e pelo pai, né? Pela família de uma maneira geral, mas o pai e a mãe que são responsáveis diretos, que educam diretamente. Então, o filho que é educado em casa, vendo o pai bater na mãe, xingar a mãe, não respeitar. Quando ele tiver uma companheira, como é que ele vai se comportar? Se a criança aprende por imitação. A criança aprende imitando o pai e a mãe, a família. Como é que ela vai tratar o rapaz, tratar a namorada, se o pai dele trata mal a mãe dele? Então, nós precisamos reeducar a sociedade, como eu disse, começar pela avó, depois educa a mãe, depois educa o filho. Porque senão não vai mudar, não é uma questão de 5 anos, 10 anos, é de gerações, né? De mudar um paradigma, né? Na sociedade. E eu digo, dar uma oportunidade a esses futuros homens, né? Os meninos, as crianças, adolescentes, de ver a mulher de uma outra forma, com mais respeito. E ver que a mulher é a mesma coisa, é igual ao homem, ela tem o mesmo direito, ela tem as mesmas oportunidades, deve ter as mesmas oportunidades que o homem tem. Hoje já mudou muito, né? A mulher já está no espaço, né, da política, da economia, das empresas, né? Ela já ocupa um espaço, diferentemente da época que eu era criança, que a mulher era uma dona de casa e acabou. E não tinha voz, nem voto, nada. Não trabalhava, não estudava, né? Era uma escrava do lar. Não podia separar. Não, porque que coisa, a mulher não podia ser solteira, né? Separada, ser um homem, seu marido. Essa é a primeira questão. E a segunda questão tem a ver com a perda.
Por que o feminicídio acontece? O homem não quer perder, ele não sabe perder, ele não aceita perder. Por que que ele não aceita Porque ele vê a mulher como um objeto. Ela é minha, essa xícara é minha. Se ela não estiver aqui, eu vou dar um jeito de trazê-la à força, na marra, porque ela tem que ficar comigo. Ou não vai ser de ninguém. De ninguém, então eu quebro a xícara. Ou é minha ou é de ninguém, né? Tem uma coisa dessa antiga, né? Uhum. Então, eu acho que, além da educação geral, com as crianças, jovens, deveríamos ter programas, políticas públicas, né? Para trabalhar os adultos homens sobre perdas. Existe alguma coisa na Não, política pública, Nada. infelizmente. Ficou a ideia aí. No Brasil, a gente é só quando acontece, né? A gente não trabalha muito pouco com a prevenção, né? Em todas as áreas, né? Uma política pública dessa ajudaria sobremaneira ao homem ver a mulher de maneira diferente e trabalhar com a questão da perda, né? Porque todos nós estamos sujeitos a perder um momento da vida. Mas o homem não sabe perder, ele não aguenta perder, ele não suporta perder a companheira. E aí ele vai e mata, ou a mulher dele, ou a ex-mulher dele. Porque ele não quer perder. Então deveríamos educar, ter programas para reeducar homens casados, namorados, noivos, para trabalhar com essa possibilidade, porque a mulher tem o direito de querer se separar quando ela não está bem no casamento. A gente teve um caso recentemente de uma delegada que se repetiu em outro caso muito parecido, que o marido, ele não matou a mulher, mas ele matou os filhos e assim para que ela fosse punida, né? É uma coisa que a gente tem dificuldade de compreender. Eu, sobre esse caso, eu fiquei chocado. Eu fiquei muito chocado, porque para puni-la, ele puniu os filhos, né? Que triste, né? Que fraco esse homem, né? Que frágil. E a gente fala do homem como elemento forte, né? O homem é forte, mas fisicamente sim. Mas emocionalmente, quem é forte é a mulher. A mulher que suporta tudo emocionalmente, né? Que apara as arestas, né? Que sustenta a relação, né, familiar. E o homem é o fraco, emocionalmente. Ele não suporta perder. Por isso ele tem essa atitude tão horrorosa, né? Que é matar a companheira ou a ex-companheiro. Professor, e como é que essa educação dentro do lar, assim, em questões práticas, para quem está nos assistindo, que é mãe, que é avó, que é pai, quais são as questões práticas que podem acontecer dentro do lar para ter essa educação para o menino? Olha, o primeiro respeito do marido para a figura feminina. É o respeito. Tratar bem a companheira, o filho vê. Como eu falei, quando ele tiver a namorada, ele vai repetir o comportamento do pai, né? A maioria, né? Não todos, que a gente não pode falar em todos, mas a maioria vai repetir o que ele viu. Outra coisa, o homem, ele deve participar das tarefas da casa. As domésticas. Porque ele mora lá, ele vive lá. Tem que cooperar. A mulher trabalha, dá conta do supermercado, dá conta dos filhos, dá conta da casa e dá louça. E o homem, eu estou trabalhando, eu saí para o trabalho, trabalhei fora. E não ajuda em casa. Então o menino vê, não, meu pai ajuda nas tarefas de casa. Então ele respeita a minha mãe, né? Respeita a sociedade, né, que existe ali, da família, da mesma maneira que a mãe respeita. Então o exemplo, Elaine, fala mais que milhões de palavras. As atitudes, né? Não adianta o pai falar coisas para o filho se ele mostra na atitude dele o contrário. Porque o exemplo não vem das palavras, né? Vem das atitudes da pessoa. Então, essa convivência familiar, ela é base fundamental para a educação do adulto posteriormente. Então, essa seria a melhor maneira de, pelo menos,
amenizar, né, esse fenômeno que eu digo que já é uma prática, vamos dizer assim, do homem macho, né, que não aceita que a mulher tenha a vida dela própria e seja um ser humano como ele é. Eu digo que já virou uma epidemia. Está tão estarrecedor que todos os dias aqui no Brasil, todos os dias, você ligar a TV, olhar as redes sociais, você vê dezenas de mulheres assassinadas pelo companheiro ou ex-companheiro. Então isso é uma epidemia. É uma epidemia. O Estado tinha que, né, não só a família, mas o Estado é responsável pelas pessoas. Ter uma atitude, uma política pública e outra. Não só a política pública. Por quê? Porque a punição é a linguagem que a sociedade usa, né? A mais usada, né? Para reger os seus indivíduos, né? A punição. Fez errado, pune. Como é aqui no Brasil? O indivíduo comete o crime, no outro dia ele está na rua. O que acontece? Educou quem? E outra, não, que não vai aconteceu acontecer nada. comigo? Aí o outro lá, eu bato também, porque no outro dia está fora. Verdade. Porque a punição ela é a linguagem única para regular, né, a sociedade nesse aspecto, né, da violência. E essa punição, ela, pelo menos aqui no Brasil, ela é muito falha. Porque ou demora muito, ou ela não acontece. Aí a sociedade se deseduca, né, em vez de educar seus cidadãos, ela deseduca, porque não há punição, eu posso fazer. É isso que a gente vê diferente em outros países que conseguem alcançar as pessoas que fazem algo errado e educam o outro, sim, vendo o que é que pode acontecer com exatamente ele mesmo. E tem que ser efetivo, né? Fez errado, merece uma chance? Sim, mas vai pagar primeiro. E aqui a gente vê, né? Um bom advogado, né? Tira lá um bom advogado, esse considerado bom é aquele que tira o bandido da prisão no outro dia. E como é que os jovens veem isso? Né, os seus pais matando a sua companheira e no outro dia está solto. O caso também de um vira-lata, que ele foi morto por jovens, né? O Caramelo. Aí aqueles jovens maltrataram, fizeram o que fizeram e os jovens não foram punidos. Não, estão todos soltos. Aí como é que a sociedade vê isso, né? Aí eu repito aqui, a punição é uma linguagem que a sociedade usa para controlar, né, os indivíduos, mas não existe. Aí o senhor falou de dois pilares extremamente importantes, que é a educação pelo exemplo e a punição caso aconteça. Então, para você que está nos assistindo, veja o quanto que políticas públicas e educações voltadas para isso mudaria muito a nossa realidade, sim, de vida. Né? Sim. Professor, esses tipos de assassinatos, de perdas repentinas, elas mexem de uma forma diferente do que uma morte esperada. Sim. Como é que a gente chamaria de um luto complicado? Como é o nome que a gente daria? Não, veja bem, dois tipos de morte. Morte súbita e anunciada. Na morte súbita, por exemplo, uma filha ou filho sai para a faculdade. Aí, mãe, eu vou para a faculdade, tchau. E não volta. É muito abrupto, né? Um pai, uma mãe perder um filho assim, subitamente, né? Então é mais difícil o luto para a família. Porque é muito rápido, muito repentino a perda. No caso da morte anunciada, onde há possibilidade de despedidas, segredos familiares virem à tona, perdões, reconciliação, né? É menos traumática, né? Porque toda perda é dolorosa, né? Se é significativa, tem dor. Mas é menos doloroso do que a perda súbita. Mas nos dois casos, há luto. No caso da perda anunciada, da morte anunciada, o luto pode vir antes, que chama luto antecipatório, né? Ele pode vir até antes da morte do ente querido. Aí a pessoa já vai vivendo o luto durante a doença do ente querido e vai trabalhando aquela futura perda antes da morte. Mas no caso da morte súbita não dá tempo.
o choque é muito grande, então o luto vem depois. O luto só complica quando a pessoa não entra em contato com o processo, que é o chamado luto retardado ou crônico, né? Aquele luto que a pessoa não entra no processo, né? Aí ele pode complicar Uma negação. Ele nega a perda e não tem a oportunidade de vivenciar o luto de forma saudável, que é entrar em contato com dor, sofrimento, tristeza, raiva, culpa, o que tem no luto, né? Mas ele complica quando a pessoa se furta de entrar no processo. Aí ele pode vir através de uma fobia, uma psicopatologia qualquer, angústia, agressividade. O organismo, ele é autônomo, né? Ele é mais que o ego. Ele trabalha sozinho, então ele coloca para fora o que está incomodando. Então, se a pessoa entra no processo logo após a perda, a maioria consegue viver um processo, né? E restabelecer o equilíbrio depois da perda. Eu não digo que fecha o luto, porque essa coisa de fechar o luto não é como fechar uma porta. No meu entender, o luto nunca termina. Ou superação, as pessoas falam que superam, né, um luto. No meu entender, não termina. É a vida que amplia, né, e toma conta daquele processo doloroso. Ela vai ampliando. Uma comparação, né? Não é que o luto deixou de existir, é que o pote foi ficando maior. Que é a vida. Que é a vida. Exatamente. O seu olhar Sim. diante da vida. E quem tem fé, quem acredita em algo além do material, consegue ter uma percepção e melhor lidar com isso, porque sabe que é algo metafísico, além daquilo que nós podemos ver. Ajuda a fé, professor? A fé ajuda, mas fé na vida, né? Porque, na verdade, o depois a gente não sabe, né? O que é que tem. Mas a fé é um pilar de sustentação, né? As religiões, elas são importantes porque elas ajudam, elas são os pilares, né, de sustentação. Ela ajuda a pessoa a transitar, a atravessar essa estrada dolorosa, né? E ter alguém para escutar, acolher, né? Seja da religião, da família, o padre, o pastor, seja quem for. É de grande ajuda para a pessoa. Então, elas são importantes, né? Mas fé, a pessoa pode não ter religião e ter fé na vida. Vai ajudar bastante, né? Porque ela nutre dentro de si algo que sustenta, apesar da dor, né? Que a sustenta para que ela continue, né? Porque a gente sabe, Elaine, que todo encontro carrega em si a semente da despedida. Se não for por separação, é por morte. Então a gente já vem com o germe inato da morte, assim que a gente é fabricado, né? A gente tem prazo de validade, não é isso? Então todo encontro já carrega em si a semente da despedida. Só que, quando acontece a perda, para alguns é mais devastador que para os outros. Vai depender da pessoa, né? Do conhecimento, da forma de abordar a perda, de viver a dor, a perda, o sofrimento. E o luto é pessoal, é intransferível. Cada um tem o seu tempo e a sua forma de expressão. Então a gente não pode dizer aquela, no caso do homem, né? O pai não estava chorando igual a mãe, mas ele está sofrendo internamente. Só que a maneira de expressar do homem é diferente da mulher. Porque a mulher é mais livre, né, para expressar as emoções, e o homem é mais reprimido, né? Pela própria educação, né? Tu vê que tudo é educação, né? E começa na família. A base dentro de casa, tá? O segredo de tudo está no lar. Começa de dentro para fora, né? Começa na família, vai para a sociedade, e a sociedade ela vai também contribuir, né? A cultura, né? A educação, são contribuintes, mas a base é na família, não tem como. E a gente está tendo dados assustadores de ansiedade, o Brasil considerado o país mais ansioso do mundo, depressão, a segunda morte, a tipo morte de simbólica, morte, né? E o suicídio. Por que a nossa sociedade está tão adoecida? Por que é tão desafiador nesses tempos estar lidando com as questões emocionais, professor? Sim. Eu lembrei agora da frase do Pedro, um dos meus netos, né? Quando ele tinha 7 anos, ele saiu da escola com a mãe dele, a minha filha,
e ele fez uma pergunta que até hoje reverbera, né? Perguntou: mãe, por que que é tão fácil morrer e tão difícil viver? Porque a dificuldade de viver não é só da pessoa, né? É de todo o entorno dela, né? Se ela foi amparada, se ela teve presença afetiva, né? Se ela foi aceita no seio familiar, se ela foi educada para respeitar os outros, né? Essa base, ninguém tem resposta porque que é mais fácil morrer e difícil viver, entende? Uma resposta pronta. Mas eu diria que a base é o afeto, porque pode até faltar comida, afeto não. É isso que eu vejo quando passo nas ruas, eu fico observando, e aqueles mendigos com o companheirismo de um cachorro, de uma Sim, companheira, sim. mesmo que esteja numa situação de fome, de sujeira, de desamparo, tem o elo afetivo, porque nós somos seres afetivos e emocionais, a gente precisa ser amado e amar. Com Isso certeza. nos humaniza. Exatamente, e nos fortalece, né, para enfrentar, porque todos nós enfrentamos o desafio da vida, independente da classe social, econômica, todos temos nossos problemas, né, que a vida traz, ou a gente cria, né, também. Mas o afeto, não existe classe social, econômica, o afeto é o afeto, né? Você dá um afeto à criança, e tem que começar na base, né? Ela vai saber repassar o afeto quando ela tiver a criança dela. E o afeto, a gente pode dizer que é o toque físico, Sim, é você validar, sim, você amparar nas dores, não falar que é uma besteira e dizer, ó, o que é que você está passando, é porque mesmo que seja algo bobo para você, para outra pessoa não é. Para a criança tem um significado enorme, né? Ela ser elogiada pelos pais, né? Ela ser amparada na hora que ela está triste, para que ela seja compreendida, né, nas dores que ela vive. Se a gente dá o amparo e o afeto, a gente está educando um futuro cidadão mais equilibrado emocionalmente, né? Mais seguro Mais de si. seguro também, equilibrado e seguro. E é isso que a pessoa precisa, né? Não E só aí- o alimento, não só ele, mas o afeto, né? Também. Isso certamente repercutiria na diminuição dos nossos dados tão alastradores aí de De violência. Né? violência, de ansiedade, depressão, até de suicídio. Sim. Porque o suicídio é quando a pessoa vê como a única saída da vida, ela não existe mais. É isso, professor? Exatamente. O suicídio, ele não quer exatamente morrer, se matar. Ele quer se livrar de um problema. O problema, para ele, é tão grande, mas tão grande, que ele não suporta. A dor é tão imensa. E nós somos um pouco egoístas, né? Porque a gente quer a pessoa ali conosco. Mas não interessa quanto ela esteja sofrendo, a gente quer que ela fique. Nem que seja numa UTI. Nem que às seja no vezes. UTI ou amarrado numa corda no pé da mesa, mas o suicídio, o sofrimento é incalculável. Então, a saída para a pessoa é se matar, porque ela não dá conta, não suporta aquela dor e aquela angústia que ela está vivendo, só ela sabe. Então, às vezes, na maioria das vezes, o indivíduo não quer exatamente morrer. Ele quer se livrar de uma dor imensa que ele não está dando conta. E ele, como única saída, encontra é a morte de si mesmo. E a morte seria a solução de todos os nossos problemas? Para a espécie, sim. Que a espécie precisa que seus indivíduos morram para ela continuar. Mas para o indivíduo, não. Tem muita coisa que a gente pode fazer por alguém que está angustiada, que está em depressão, que está triste, e que não tem, né, horizontes. A gente pode fazer muita coisa por ela, entende? Não que a gente vá acabar com o suicídio, isso nunca vai acabar. Sempre existiu e sempre existirá. Mas a gente pode diminuir esse índice, né, no país, né, dando apoio a essas pessoas que estão, no caso da depressão, né, que é uma doença séria, gravíssima, que a gente ouve falar, mas isso aqui é frescura. A gente volta para aquele ponto que o senhor falou, a afetividade. Sim. Quando a pessoa se sente amada, é mais fácil ela passar pelos os obstáculos Sim, da vida. Né? Com certeza, com certeza. É o amor e a demonstração do amor, né? Não adianta só sentir e não demonstrar, né? Tem que demonstrar também.
Que amor que eu sinto, né? O outro tem que saber, não apenas verbalmente, mas tem que sentir, né, que está sendo amado. Isso dá uma segurança, com certeza, à pessoa. Gente, vocês acabaram de assistir uma entrevista muito boa de ouvir, de conversar aqui com o professor Haroldo Escudeiro. E que coisa interessante é a gente falar sobre a finitude, a morte, o luto, que é próprio da nossa vivência. Todos os dias a gente está passando por isso, a possibilidade disso acontecer. E eu sou muito grata, professor, por, além de ter aprendido, tê-lo aqui presente, reverenciar a sua vinda aqui à Fortaleza. E eu queria pedir ao senhor para deixar algumas palavras para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam ter um pouco de conforto e um entendimento, já que o senhor é um estudioso aprofundado e uma referência para nós. Então, eu acho que a única resposta que a gente pode dar à morte é viver. Viver. Porque não tem outra resposta, que a morte sempre vai acontecer, ninguém vai evitar. Eu digo assim, duas coisas que sempre nos vencerão, sempre vão vencer, que a gente não pode lutar contra, né? Um é a morte e o outro é os boletos. É mesmo. Então, eles sempre vão vencer. Então, não adianta lutar contra a morte nem contra os boletos, né? Porque eles vencem sempre. Eles vão vencer. É isso mesmo. É verdade. Que a gente possa viver, fazer a vida valer a pena. Isso mesmo. Muito obrigada, professor. Eu te agradeço. Se as pessoas quiserem encontrar o senhor, onde é que elas encontram? Na rede... Olha, eu não me encontro, porque eu não tenho rede social, mas se encontra a Rede Nacional de Tanatologia, né? Só colocar tanatologia no Google, tem até Instagram, a rede também. Tanatologia acha a rede nacional, tá? Infelizmente eu não tenho rede social. Mas eu tô aqui, a rede né? nacional tem. E tu me encontrou, né? Então a gente se encontra, né? A gente de qualquer maneira, quem quer encontrar alguém encontra, né? Encontra. Quem quer dá um jeito. Dá um jeito, é isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. Fique aí com esse delicioso bate-papo e compartilhem com outras pessoas para que outras pessoas também possam ter essa educação para a morte e o viver. Até a próxima.